A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Domingos Gouveia, com o tema Levanta-te e Anda, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Que o Divino Mestre possa estar conosco, hoje, agora e sempre, nos amparando e nos orientando. Para o estudo de hoje, nós trouxemos o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 2, versículo de 1 a 12. Algum dia depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa, ajuntando-se, pois, muito, a ponto de não caberem no mesmo lugar diante da porta. E eles anunciavam a palavra. Nisso vieram alguns a trazer um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os seus pecados. Ora, ali estavam sentados alguns dos escribas, que pensavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que pensais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse Jesus ao paralítico: Aí te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele então se levantou, e tomando logo o seu leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisas semelhantes. É interessante que grande parte dos ensinamentos de Jesus foi feita em Cafarnaum, tanto que ele chegou a morar em Cafarnaum. Devemos entender que nessa época a medicina ainda estava engatinhando. Eram poucos recursos que tinham naquela época. Então qualquer pessoa que curasse, principalmente Jesus, iria realmente arrebanhar uma multidão de pessoas. Que Jesus, nós sabemos, veio aqui não para nos curar de coisas materiais, não para nos curar de defeitos físicos, mas sim para defeitos morais, para coisas espirituais. Esse que é o propósito de Jesus. Tanto que, na hora que o paralítico desce do telhado, ele fala: seus pecados estão perdoados. Isso que é a importância da gente entender nesses ensinamentos de Jesus. Agora, para a gente entender o contexto todo da história, é necessário nós darmos um passo atrás e entendermos por que Jesus falou isso. Nós sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece, que somos seres que somos reencarnacionistas, que reencarnamos novamente. E trazemos conosco, obviamente, tudo aquilo que fizemos em vidas pregressas. É importante observarmos que muitas das vezes nós viemos aqui para a reparação. Então, falando de uma maneira geral, são 3 propósitos que nós viemos aqui na Terra: para a expiação, para a provação e para a missão. Falando de uma maneira bem simples, só para a gente entender aqui hoje, a expiação seria, vamos dizer, a quitação de débitos anteriores que nós precisamos fazer com a espiritualidade superior. Então, se eu sou devedor, eu venho aqui para expiar, para quitar, para resgatar alguma coisa de errado que eu fiz em outras épocas e que no texto aqui fala que são pecados, Então, foi alguma coisa errada que nós fizemos, que prejudicamos a nós mesmos ou a outras pessoas. Nós viemos aqui na Terra também com o propósito da provação. Então, a provação é um pouco diferente da expiação. Ela vem como se fosse dificuldades que nós colocamos na nossa vivência, para que essas dificuldades possam nos elevar espiritualmente. De uma forma geral, seria como se nós estudássemos no plano espiritual e fizéssemos teste, fizéssemos a prova aqui na Terra. E a terceira motivo pelo qual nós viemos aqui na Terra é por missão. São espíritos realmente mais evoluídos que vêm aqui justamente para alavancar o progresso espiritual, o progresso moral da humanidade. No texto em questão, que o evangelista Marcos nos fala, esse espírito é bem provável que era um espírito devedor, que estava passando
pelaquela situação que ele estava necessitando ou estava precisando daquela situação, seja por expiação ou seja por prova. Então Jesus, com sua autoridade moral, que foge ao conhecimento de todos nós aqui, ele sabia que era chegado o momento, que já tinha chegado o momento daquele paralítico quitar o seu débito diante da divindade, diante da espiritualidade superior. Por certeza, Jesus não iria derrogar uma lei de Deus, não iria derrogar uma lei natural. Então, através do seu conhecimento que foge ao nosso alcance, ele já sabia que aquele homem, que aquele paralítico já tinha quitado os seus débitos. Mas é importante sempre a gente entender que Jesus não veio para curar feridas e dores do corpo, mas sim feridas e dores da alma. Tanto que a primeira coisa que ele fala para o paralítico é: seus pecados estão perdoados. Agora, a pergunta interessante: quem era aquele paralítico? O texto não fala quem era e não fala o nome sequer dele, mas nós podemos dizer que aquele paralítico somos todos nós que, por algum momento da nossa vida, nós estamos paralisados nas questões espirituais. Nós estamos paralisados com sentimentos, com pensamentos, e não estamos evoluindo espiritualmente. Tanto que Jesus fala: levanta-te e anda, ou seja, uma posição ereta, uma posição de força para frente, elevando, obviamente, a vibração espiritual daquele paralítico. E nós também estamos muitas vezes paralisados. É importante também nós ouvirmos esse levanta-te e anda e colocarmos na nossa vida. Eu estou precisando também de levantar, eu estou precisando de andar para frente, de parar de remoer meu passado, meus erros, de ter uma nova vida. Então, muitas vezes, essa expressão imperativa de Jesus deve servir para a gente, tem que servir para a gente no nosso dia a dia, para que possamos também alavancar maiores graus na escala evolutiva aqui na Terra. Importante a gente observar também que nenhum ensinamento de Jesus é à toa. Todas as palavras que Jesus falava, obviamente a gente consegue tirar o espírito da letra. Isso é muito importante. Quando ele fala: levanta, toma teu leito e anda, e vá para a tua casa, é interessante nós observarmos por que Jesus fala: toma seu leito e anda. Ele não iria precisar daquele leito mais, ele já estava andando. Mas é importante a gente entender que aquele leito significava muito para aquele paralítico. Foi através daquele leito que ele passou as suas dificuldades, o seu sofrimento, toda a sua agonia de ficar em cima de uma cama paralisado. Então aquele leito realmente significa muito para ele. Certo dia, a minha filha me perguntou se eu pudesse voltar ao passado, tirar um erro que eu cometi no meu passado, ou então ganhasse R$1 milhão, o que eu iria escolher? Então, é uma pergunta difícil, né? Consertar um erro do passado ou ganhar R$1 milhão. Então, coincidências à parte, no mesmo dia eu recebi uma mensagem falando o seguinte: se eu consertar os erros do meu passado, perderei também a experiência e a sabedoria que eu tenho no presente. Então, meus irmãos, esse erro que todos nós cometemos no passado, ele é muito importante para nós, porque esses erros que lapidaram a nossa moral, é esses erros que fazem de nós aquilo que somos hoje. Porque se nós não tivéssemos errado no passado, talvez nós estávamos errando hoje no presente, ou talvez iríamos errar no futuro. Esse tipo de coisa que aconteceu com a gente no passado. Então, o importante é levar esse erro conosco sim, mas não dentro do coração. É por isso que Jesus falou: toma teu leito e anda. Ele não mandou colocar o leito dentro do coração, mas a parte, de lado. Ou seja, esse leito vai servir para paralítico, como serve para nós também. As nossas experiências vividas no passado, tudo aquilo de bom, tudo aquilo de ruim que nós vivemos no passado, está debaixo do nosso braço, para nós sabermos, para nós utilizarmos como experiência de vida, para nós utilizarmos para o nosso progresso espiritual. Então é muito importante nós não esquecermos disso. O que a gente não pode ter, meus irmãos, é remorso, porque o remorso paralisa as nossas atitudes. Nós devemos ter sim arrependimento, porque o arrependimento, a gente entende o erro e fala: eu não vou fazer tal coisa mais, eu vou praticar diferente. Naquele livro O Monge, o Executivo, tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: loucura é querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, meus irmãos, para obtermos resultados diferentes, nós devemos mudar aquilo que estamos fazendo hoje. Então, quando Jesus fala levanta-te e anda, é justamente isso. Ele quer: levanta-te,
faça coisa diferente e vá para frente. É isso que Jesus quer quando ele fala para o paralítico tomar o seu leito e andar. Então todos nós devemos sim carregar conosco as nossas experiências de vida e colocar em prática para realmente podermos evoluir nessa vida. Também Jesus nos fala dos amigos que ajudaram aquele paralítico, arrumaram, assim, vamos dizer, uma solução criativa para levar o paralítico até Jesus. Primeiro, eles levantaram o paralítico, ou seja, uma ascensão espiritual. Levantar ele significa para nós levantar espiritualmente, para depois sim ele receber as vibrações de Jesus. Ou seja, nós precisamos também, para receber do alto, melhorar a nossa vibração. Senão nós não iríamos entrar em sintonia e não iremos conseguir receber essa sintonia do plano maior. Então, nós sabemos que esses amigos aqui representam todo o tipo de ajuda que nós podemos ter para a nossa melhoria também. Representa assim os amigos que temos, representa aquelas pessoas que nos ajudam, representa os amigos do plano espiritual que também nos dão suporte através de intuições, através dos sonhos. Isso tudo nós devemos entender que nós estamos sempre sendo amparados pela espiritualidade superior. Na realidade, nós que precisamos da sintonia necessária para que sejamos ajudados. Os amigos que temos, a nossa religião é um amigo. Nós temos as palestras públicas que nos esclarecem, que nos consola. Nós temos os passes, nós temos atendimento fraterno, nós temos a água purificada. Todas, vamos dizer, são coisas, são situações terapêuticas que nós podemos utilizar para o nosso refazimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então nós devemos deixar de lado o orgulho, muitas vezes, e pedir ajuda sim. Nós devemos correr atrás das ajudas dos nossos amigos, dos nossos colegas. Quando a coisa está muito difícil, meus irmãos, nós temos amigos para nos ajudar. Então nessa passagem não foi diferente, né? Os amigos realmente contornaram uma multidão de dificuldade para ajudar aquele paralítico. Então nós também devemos reconhecer que estamos precisando de ajuda e devemos reconhecer que temos essa ajuda, basta nós queremos que a ajuda irá aparecer. Então muitas vezes nós nos perguntamos, se eu não sei o que eu fiz no passado, se muitas coisas que eu estou sofrendo hoje, eu estou reparando, eu estou quitando, como que eu devo proceder então? Então nós vamos recorrer ao nosso irmão Pedro, né, que nos fala o seguinte: tende um ardente amor um para com os outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, na dúvida, vamos amar o próximo. Na dúvida, vamos fazer o bem ao próximo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, a famosa carta aos Coríntios, no capítulo 13, fala: ainda se eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse a fé de maneira tal que transportasse a montanha, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, meus irmãos, o Paulo coloca o amor acima do conhecimento científico, acima do conhecimento intelectual, acima até mesmo da fé. O amor é importante para nós. Então, por isso que um dos pilares da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, né? Fora do amor não há salvação. Que nós sabemos que a caridade é o amor em ação. Então, nós, em todas as épocas da humanidade, nós sempre estamos buscando a nossa felicidade. E muitas vezes essa felicidade nós tentamos procurar das maneiras mais estranhas. Nós achamos que através das guerras, através do poder excessivo, nós achamos que através do ódio, das conquistas, nós iremos ter a felicidade. Nós já tentamos de tudo, meus irmãos. Só resta o amor. O amor é esse sentimento que liberta, esse sentimento que nos faz igual ao próximo. E quando eu vou saber que eu estou amando meu próximo? Quando eu faço o próximo ser mais feliz. Quando eu ajudo o meu próximo, seja materialmente, seja moralmente, seja espiritualmente falando. Existe um ditado oriental que fala o seguinte, que amar é regozijar-se da felicidade do outro, fazendo dela a nossa felicidade. E eu falo com vocês o seguinte: no estado evolutivo que nós estamos, nós conseguimos chorar com os que choram, mas sorrir com os que sorriam é difícil para nós ainda, sabe por quê, meus irmãos? Que a felicidade do outro nos incomoda, que a ascensão dos outros nos incomodam. Por isso que nós temos que amar, porque o verdadeiro amor é ficar feliz quando a outra pessoa está bem, quando a outra pessoa está feliz. No dia que nós conseguimos ficar feliz com a felicidade do outro,
nós também seremos pessoas felizes. Nós estaremos amando essas pessoas. Então chega um tempo que é necessário nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, para saber como está a nossa vida, como está, que caminho que eu estou dando para a minha vida. Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós iremos ver que Moisés se recolhia em oração para conseguir a vibração necessária para conduzir aquele povo. João Batista, ficou no deserto comendo gafanhotos, comendo frutos silvestres. Jesus também passou 40 dias no deserto. Paulo de Tarso, 2 anos no deserto de Dan, estudando as Escrituras para poder depois nos divulgar o Evangelho de Jesus. Então é muito importante, nós também não temos o deserto físico hoje para nos recolhermos, mas nós podemos nos recolher dentro de nós mesmos e ver o seguinte: o que eu estou fazendo na minha vida? Nós estamos numa correria danada e muitas vezes nós estamos fazendo as coisas erradas. É necessário pararmos um pouquinho e afiarmos o nosso machado para que possamos cortar mais lenhas com menos força. Quando Jesus nos fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Jesus está falando o seguinte: teremos problemas sim, mas quando estamos embasados no Evangelho, quando temos a espiritualidade superior nos reforçando, nos alicerçando, nós iremos passar por tudo aquilo sim que teremos que passar, mas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave. Então, meus irmãos, é necessário nós fazermos essa reflexão: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque muitas vezes eu estou buscando a minha felicidade nos padrões que a sociedade coloca para mim seguir. A gente tem acompanhado as mídias sociais, casais postando fotos em lugares paradisíacos, com alegria, com sorriso, casais, pessoas belas, mas depois a gente vê no outro dia os mesmos casais que outrora estavam postando só felicidade, estão cheios de brigas, estão cheios de confusões. E nós achando que aquilo é felicidade. Os padrões estabelecidos pela sociedade estão nos levando. Nós vemos o caso da bebida, por exemplo. Nós fomos acostumados a colocar bebida em todos os momentos da nossa vida de felicidade. Em todos os momentos que fomos felizes, nós colocamos bebida. Os casamentos têm bebida. Quando meu time ganha, tem bebida. Quando eu estou feliz, eu reúno meus amigos que têm bebida. Então é o seguinte: se hoje, deu sexta-feira, eu não bebo, eu não sou feliz. Então os padrões que a sociedade foi colocando para a gente, nós vamos levando. Nós acreditamos que seremos felizes só quando nós estivermos de férias, numa praia ou num lugar maravilhoso. Esquecendo, meus irmãos, que nós viemos aqui para trabalhar. O nosso propósito é o crescimento. É claro que nós precisamos de férias, de refazimento, com certeza, isso nós precisamos. Mas nós não temos que aguardar um ano inteiro para ser feliz, não. Nós temos que ser felizes agora, com aquilo que temos, com o trabalho que temos agora. Então é muito importante esse trabalho físico, porque nós estamos num mundo que é necessário o trabalho físico ainda. O nosso dinheiro que a gente ganha para o ganha-pão do dia a dia, então é muito importante. Então é necessário nós sermos felizes todos os dias da nossa vida. Não podemos ser felizes um mês no ano, ou uma semana no ano, quando viajarmos, não. Os padrões da nossa felicidade, quem coloca somos nós. Nós que devemos realmente falar o que é bom, o que é importante para nós. Kardec, na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para a espiritualidade superior: qual o fim objetivado da reencarnação? E a resposta foi simples: é a expiação, é o melhoramento progressivo da humanidade. Então nós devemos entender, meus irmãos, que nós viemos aqui para progredir espiritualmente. Nós não viemos aqui de férias, não. Nós não viemos aqui para comer, beber e dormir, que isso os animais fazem, e fazem melhor do que nós. Então, o nosso propósito, o propósito de cada um aqui é melhorarmos espiritualmente. Por isso a expressão levanta-te e anda é muito importante para a gente. É uma expressão carregada de magnetismo e determinação. Que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, que nós possamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade superior e buscarmos ajuda e olharmos para frente: o que eu estou fazendo na minha vida? Quais os padrões de felicidade que eu estou buscando para a minha vida? Será que isso mesmo é felicidade? Será que a minha felicidade está nas conquistas de bens materiais? Será que isso vai me fazer feliz? Não, meus irmãos, a felicidade
está no coração de cada um de nós e todos nós podemos conseguir. Se estamos em situação difícil hoje, voltemos aqui e lembramos o que Cristo disse: levanta-te e anda, pega o seu erro, põe debaixo do braço, carrega ele consigo, mas acima de tudo, olhe para frente, que nós somos filhos de Deus, meus irmãos, nós fazemos parte da criação. Agora é necessário nós nos sentirmos como parte dessa criação. Então, nós temos a oração, esse instrumento que temos também, que nos eleva, que nos põe em contato a Deus. Então, nas dificuldades, meus irmãos, vamos elevar o pensamento e pedir a Deus, porque Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus, Ele te quer sorrindo. Que o Divino Mestre nos proteja, hoje, agora e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.